Vamos lá. Por que eu detesto os animes Power de Fantasy. Power Fantasy? Vamos descobrir o que é Power Fantasy, tá? Porque de nome assim, talvez eu sei o que é, mas de nome não tô me puxando. Vamos lá. Power Fantasy. Provavelmente esse é o tipo de história mais amada e ao mesmo tempo mais detestada dentro da comunidade de anime. Seja que Sword Art Online Você não se sabe? popularizou, Pô, pior que de houve nome uma eu não tô sacando, enxurrada não. desse tipo de obra sendo lançada e honestamente eu não sou muito fã. A definição de Power Fantasy pode variar de pessoa para pessoa e de mídia para mídia. Eu vou me referir a ela aqui no sentido mais comum que a gente vê sendo falado em animes, que são aquelas histórias onde você tem um protagonista absurdamente apelão que consegue dominar todos os desafios da história com extrema facilidade. Tudo que o leitor espera em termos de sucesso acontece com esse sujeito. Muitas vezes ele vai começar como um cara super fraco e um perdedor, se tornando alguém extremamente forte e bem sucedido em tempo recorde. A maioria das mulheres... Mas isso não é qualquer shonen, não? Não? Da obra, que normalmente vão ter a personalidade de uma caixa de papelão, vão se interessar por ele. Todos os personagens acham ele legal e quem não acha normalmente vai ser um babaca. Tudo isso para que você, telespectador, possa não somente se identificar, mas se projetar no personagem e assim viver uma fantasia de ser alguém bem sucedido. Pense naquelas cenas cômicas onde um personagem se imagina sendo Para o badass, protagonista não tendo a vida só tem perfeita, dificuldade e sendo porque é melhor que forte todo mundo. demais. Um Power Fantasy é Só não basicamente tem isso dificuldade porque daí, é forte demais. mas levado a sério. Esse elemento de realização de desejos não é exclusivo de Power Fantasy. Ele está presente em quase toda a obra de Aqui ficção. aproveitando Moledral. reagir-se sobre dublagem brasileira. Vou dar uma olhada, mano. E isso não é algo ruim por si só. Se a vida real fosse suficiente para satisfazer ali todos os nossos anseios, muito provavelmente a gente nem se interessaria por ficção. Bleach não é outra notícia que bota boas isso, não? histórias Pô, como normalmente não, pô? O Bleach tem isso o tempo todo, do nada, o cara, pum! Sou forte pra caralho. Treinei 5 minutos, sou forte pra caralho. exploram desejos humanos, seja de conseguir se superar, de encontrar o amor, de despertar um senso de aventura ou até mesmo o desejo por redenção. Porém, quando uma história exagera muito Esses são roubados na desde o realização começo? de desejos, ela corre o então risco é de tipo se... mais tipo um One Punch Man. Tá, tô tentando entender o que é o conceito do Fantasy. É tipo assim, o cara ele já é forte desde o começo. Tá. tornar um Power Fantasy. Não basta você sair de alguém fraco e se tornar forte. Você tem que se tornar um deus absoluto que humilha a todos os adversários. Não basta você ser alguém desajeitado que acaba encontrando o amor na pessoa mais mas olha improvável. aí. Nada disso. Todas as fêmeas do planeta Terra têm que sentir atração por esse cara. Na minha opinião pessoal, isso Mas no exemplo que ele tá dando aqui, os personagens eles começam meio xoxo. E depois evoluem pra ser deus. quase uma corrupção da realização de desejos de uma narrativa normal. ReZero é uma obra que ensina bem como você não cair nessa armadilha. Como quase toda a ficção, ela trabalha com elementos de realização de desejos. Lendário Um cara ReZero. comum que recebe um poder especial e vai para um mundo fantástico, além de que interage com várias garotas bonitas. Qualquer um gostaria de ter isso, né? Mas ReZero não cai na arapuca do Power Fantasy. Pra começar, que o Subaru não é o personagem mais forte da obra. Na verdade, ele é mais fraco e burro do que quase todo mundo que ele interage, precisando sempre da ajuda de outras pessoas para conseguir vencer os inimigos. Ele recebe sim um poder apelão, mas essa habilidade dele tá mais para uma maldição do que uma bênção. Ele pode voltar no tempo e assim corrigir os seus erros do passado e salvar pessoas. Porém, ele tem que morrer de maneiras extremamente dolorosas e desagradáveis, carregar vários traumas e não pode contar para ninguém sobre isso. Além disso, ele não é um mero avatar para o público se projetar. Ele é mais um protagonista para você se identificar do que um mero avatar em si, já que ele tem uma personalidade extremamente bem definida e humana. E além disso, o Subaru não tem um elemento essencial de um protagonista de Power Fantasy, que é a ideia de que o público-alvo gostaria de ser ele. Em um Power Fantasy clássico, a gente quer estar no lugar do protagonista porque a vida dele é melhor que a nossa, né? Mas se você assistir... Vida boa, né? Eu sou mais forte que geral. Todas as meninas do anime estão ali.
assistiu o ReZero com os olhos abertos? Você não quer estar na pele do Subaru nem a pau. Rapaz, Entendi. o que esse maluco sofre não tá escrito, parça. O mundo não é o parque de diversões dele, é um lugar que ativamente tenta destruí-lo. Claro, com o tempo o Subaru vai melhorando de vida. Ele começa a ser mais reconhecido, respeitado pelas pessoas e até mesmo consegue o amor da Emilia e da Ren, né? Mas ele só consegue isso depois de comer o pão que o diabo amassou. Nesse sentido, é uma história clássica de alguém que se esforça muito e é recompensado no final. Ok. Agora, Power Fantasy no geral costuma ser só uma encheção de ego do personagem principal e por procuração do público, frequentemente usando umas abordagens de escrita que eu considero profundamente desagradáveis. Então, vamos ver por onde eu começo. Tá bom, vamos lá, vamos ver. Você pode até começar fraco, mas logo ele ganha um poder super roubado e fica extremamente mais forte que todo o resto. Vamos ver se você adivinha qual é qual kkkk. Ixi, vamos ver então. Valeu, Iago. Daqui a pouco a gente dá uma olhada, mano. Bicho, tornar os personagens secundários em um bando de inúteis só pra fazer o protagonista parecer mais fodão é o que mais me irrita nesse tipo de obra. Se eu perguntar pra você qual é o seu personagem favorito de alguma obra, nem sempre esse personagem vai ser o protagonista. Em Fullmetal Cara, é Alchemist, pior que eu costumo não gostar. Não que eu não gosto, mas meu personagem favorito costuma não ser o protagonista, cara. O meu eu sempre gosto dos personagens meio Sasuke, assim, da vida, meio Vegeta. Eu acabo gostando mais desse personagem. nós temos personagens secundários incríveis como o Wormstang, a Risa, a Izumi e até o Scar. Já em Hunter x Hunter, no arco das Formigas Clássico do Quimeras, clássico, você pelo teve amor de Deus, personagens faz secundários figurinhas, brilhando tá? como o Morel, o Kaito, a Palme e até esse maluco aí que eu não sei falar o nome. E se eu pegar Bleach, então é sacanagem, né? Kyoraku, Yoruichi, Urahara, Rukia, Range. Tem tanto personagem interessante ali que é até difícil você decidir qual que é o seu favorito. Normalmente boas histórias não fazem o mundo girar em torno de um único personagem. Boas histórias têm um mundo vivo com vários personagens interessantes, carismáticos e que têm a sua oportunidade de brilhar. A maioria dos Deixa eu pausar aqui. Eu tô falando de história em geral, né? Não só de anime. Depende da proposta, né? Dá pra você ter uma história boa que se volte em cima de um personagem. Você não precisa de ter realmente um grupo que tá no mesmo nível dessas coisas assim. Mas depende da proposta. Dá pra você ter tem roteiros e roteiros. Tem roteiros que funcionam essa proposta e roteiros que não funcionam. Fantasies não tem isso, pois todo o mundo gira em torno de um único personagem, o protagonista. É por isso que eu não consigo gostar de obras como Solo Leveling, por exemplo. Em vários animes você tem aquele grupo de personagens que é tipo a elite do bagulho, tá ligado? Os Cavaleiros de Ouro, os 13 Capitães, os Hashiras, aqueles personagens que quando chega você sabe que vai roubar a cena. Eu, na minha ingenuidade, achei que os Caçador Rank S do Solo Leveling deveria ser tipo isso daí, tá ligado? Bicho, que decepção, mano. A fórmula desse manhwa é a seguinte: você tem um elenco extenso de personagens hypados, com design super bacana, interações legais, mas que no final das contas não passa de figurante de luxo, só serve pra apanhar. Eles estão sempre ali enfrentando grandes dificuldades contra os inimigos e quando tudo parece perdido, o protagonista sai das sombras pra obliterar o inimigo sem esforço nenhum, como se estivesse limpando o chão. A obra no início até tinha a decência de fazer o protagonista realmente se esforçar pra ganhar as batalhas, mas isso daí durou muito pouco. Chega em um ponto que não há mais desafio. Mas aí ele ligou, a proposta tá no nome. É o Solo Leveling, né? Ele já vai solando. Realmente tá no nome. Solo Leveling tem mais personagem foda que o protagonista. Tem mais personagem foda que o protagonista. É porque às vezes dá pra você ter personagens com desenvolvimento legal. Que eles não são os mais fortes, né? Na verdade, eu acho até legal quando os personagens mais interessantes não são os mais fortes. Porque aquilo ali dá pra você ter uma progressão com aquele personagem, né? Desafio a ser superado. Eu tenho que assistir Solo Leveling, ainda não vi. Um monte de gente me recomenda pra ver. Ou tensão na história. Apenas um espetáculo que serve ali para demonstrar a superioridade física, moral e intelectual do protagonista à custa de todos os outros. O pior é que os secundários mal contribuem com as lutas decisivas. Eles só servem pra se colocar também, em perigo para que depois possam ser salvos pelo protagonista. E depois eles ficam lá no modo espectador, babando o ovo dele como se ele fosse um semideus descido dos céus. O público-alvo adora esse tipo de abordagem, mas
menos eu não consigo. Não por ele ser forte, mas eu odeio que todo mundo ao redor dele precisa ser diminuído para que ele pareça especial. Há duas razões principais para essa abordagem não funcionar. Primeiro, porque ela tende a criar a personagem Mary Sue, que simplesmente recebe tudo e é perfeitinho demais. E segundo, porque faz os fãs dos outros personagens se ressentirem do protagonista que tá levando todos os louros da obra embora. Bicho, ninguém gosta. Não sei se eu concordo, porque tipo assim, não é como se tivesse personagens do mesmo nível ali do protagonista, no caso, né? Por exemplo, me revolta um pouco o Goku sempre receber atenção e o Vegeta não. Mas tipo assim, o Goku e o Vegeta sempre estiveram ali, pau a pau, né? Mas aí sempre tem o favoritismo em cima do Goku, pra poder, e o Vegeta sempre fica esquecido. Só que tipo assim, não é a mesma comparação, né? O protagonista ele tá muito acima dos outros personagens. Então, não tem nem por que os fãs dos outros personagens ali secundários ficarem indignados. Porque, né, não é o mesmo nível que eles estão, né? Gosta de pessoas que simplesmente recebem tudo, mesmo se for pessoa fictícia. A não ser que você se fantasie como o personagem que tá fazendo isso, né? Que normalmente é o objetivo dessa abordagem porca. Um bom personagem não precisa usar os outros de escada pra ser exaltado. Muito pelo contrário, personagens bem construídos enriquecem aqueles ao seu redor ao invés de diminuir eles. É isso que histórias como Fullmetal Alchemist fazem, por exemplo. A luta final contra o vilão em Fullmetal foi o momento de fazer a maioria dos personagens da obra brilharem. Todos eles se juntaram para conseguir derrotar a ameaça final, até mesmo figurantes sem nome. Você tinha ali personagens que eram mais fortes que outros, porém todo mundo teve a sua contribuição para aquele confronto. O Roy Mustang, por exemplo, estava cego, então ele contava com a ajuda da Risa para dizer em qual direção ele precisava lançar chamas. O Zika do pai do Edward tancava a maioria dos ataques que podia matar todo mundo de uma vez só. Todos os combatentes físicos se juntavam para meter porrada no vilão e assim desgastar a pedra filosofal dele. E o rabo do protagonista é salvo por um monte de figurante que nem nome tem. E no final das contas, um dos personagens que mais contribuiu com a luta não foi nem o protagonista, foi o Ganância, um personagem secundário que transforma o corpo do cara em carvão e o Edward só precisa dar o golpe de misericórdia. Então, apesar do Edward ser o protagonista, foi justamente com a união de todos os laços que ele fez na história que o grande mal foi vencido no final, o que está totalmente correlacionado com os temas e mensagens da obra. A maioria dos protagonistas de Power Fantasy teria fracassado no teste dos sinos do Kakashi. Nem mesmo o Sword Art Online, que popularizou essa parada de Power Fantasy, é tão escroto quanto essas obras mais modernas. Pra começar, que o Kirito só humilha a personagem. Eu vou até comentar mal o que vocês estão comentando, porque eu pensei a mesma coisa também. São propostas diferentes, né, de anime. Não dá pra você comparar, né, o power level ali o power level não, né? A narrativa do Fullmetal Alchemist com o Solo Leveling. É diferente. Eu sei que essa é a proposta do vídeo, né? A proposta do vídeo dele... Olha que engraçado, né? A proposta do vídeo dele é falar de... Ele é um desabafo. O vídeo é um desabafo. Acho que ele não gosta de animes de tipo de Power Fantasy, que ele prefere outros animes mais pique Fullmetal, mais pique Naruto e papapá. Show! Inclusive eu acho também o que eu prefiro, né? Acho também que é uma narrativa que me agrada mais. Porém, só traçando um paralelo, né? Que ele fica falando de que o protagonista no coisa ele usa de escada, os outros personagens pra poder subir. Ele meio que tá fazendo um outro ponto também, né? Que ele tá usando uns casos meio que, entre aspas, não são tão bons quanto. Eu acho que daria pra ele tomar um outro rumo nesse vídeo. Mas eu entendo a proposta dele. E eu compartilho do sentimento. Não sei se eu detesto anime de Power Fantasy. Eu tenho que ver o Solo Leveling pra poder bater esse martelo. Se eu vou odiar tanto quanto eles. Mas eu prefiro uma narrativa mais do estilo Fullmetal também. Mais do estilo Naruto. Eu concordo nesse ponto. Puxa, quando é algum antagonista realmente forte, ele tem que suar bastante pra vencer, ganha sempre. Dá pra você gostar dos dois e se machuca no processo. Sem falar que entendendo muitas as propostas vezes diferentes, ele não derrota os grandes vilões completamente sozinho. Sempre tem alguém ali pra prestar um suporte pra ele direta ou indiretamente. Além de que muitas vezes ele é salvo por outras pessoas. Então, ao menos desse pecado aí, meu amigo, eu não acuso o Kirito não.
E pra você ver, né, cara, o nível da coisa caiu tanto que eu estou tendo aqui que elogiar Sword Art Online. Agora, outra coisa que torna um Power Fantasy tão chato quanto assistir uma banana murchar é a falta de tensão e conflito nessas histórias. Histórias boas vivem de conflito e da tensão envolvida neles. Isso nos deixa na ponta da cadeira, roendo os dedos, extremamente envolvidos emocionalmente pelo que os personagens estão lutando. Mas protagonista de Power Fantasy costuma ser tão quebrado e de um jeito tão desinteressante que eles mal enfrentam dificuldades. Isso foi o que me fez dropar o anime do Slime, por exemplo. Admito que nos primeiros episódios até que tava legalzinho ver o Rimuru pouco a pouco e construindo seu império, né? Mas foi passando ali os episódios e eu comecei a pensar, as coisas não estão muito fácil pra esse mano aí não? O anime não tinha conflitos ou desafios à altura dos poderes roubados que a obra deu pro protagonista e ele superava tudo muito facilmente. Era como ver alguém jogar Civilization no modo extra fácil, o que acabou ficando bem chato, então eu dropei. Porém, no final do dia, o que realmente importa é a execução. Qualquer ideia a ser bem implementada pode ficar muito boa e um personagem overpower não é exceção. Se não fosse possível, o Alucard não seria um dos protagonistas mais roubados e ao mesmo tempo icônicos do mundo dos animes. Se o ponto da história é que o personagem é invencível, então a tensão não pode vir das batalhas ou da força do personagem em si, mas de algo ao redor disso. Um exemplo disso pode ser visto em um anime chamado Trigun, a versão antiga no caso. O protagonista dessa obra, o Vash, é um típico personagem apelão. Ele pode vencer a maioria das lutas sem grandes dificuldades. Para contornar isso, o problema que a história impõe é que ele é um pacifista absoluto. Ele deseja proteger a vida humana, mas está preso em uma realidade que para você fazer isso, você precisa tirar a vida de pessoas que, como o Android 16 disse, não podem ser convencidas por palavras. O Vash é tão forte que normalmente ele consegue vencer as situações de uma forma não letal, apenas brincando com os inimigos. É muito divertido ver como ele domina todo mundo, que é parte da graça de ter um personagem apelão desse tipo. Mas isso também tem consequências. Por ele não usar toda a sua força, ele sempre está em desvantagem, então ele se machuca. O corpo dele é todo repleto de cicatrizes, justamente por ele não lutar com tudo que tem. E conforme os conflitos na história vão escalando, as coisas vão ficando mais difíceis. O idealismo do Vash começa a pôr em risco as pessoas que não são tão fortes quanto ele. Nem todos podem se dar ao luxo de ter o mesmo estilo de vida que o dele. E em determinado momento a obra impõe que ele faça uma escolha. Ou ele mata um dos vilões para salvar a vida das pessoas que são importantes para ele, ou ele não faz nada e deixa essas pessoas morrerem. Por mais óbvia que a escolha seja, isso é um conflito cabuloso pro Vash. O psicológico dele literalmente quebra por ele ter que fazer uma escolha dessas, e esses são desafios que você não pode superar simplesmente sendo poderoso, pois são conflitos internos. Outra obra que consegue usar bem o conceito de um protagonista invencível é o One Punch Man, mas isso aqui é usado como sátira. A ideia da história é que assim que o Saitama entra em batalha, a luta acabou. Mas a obra não vai criar conflito nessa área onde o Saitama já é bom. Os seus conflitos são mais internos, sobre como ele nunca consegue encontrar um oponente digno, sobre como ele se sente entediado e deprimido por conta do quão forte ele se tornou, além de que comicamente ele nunca é reconhecido pelos seus feitos. Esses são problemas que ele não pode resolver simplesmente dando um soco. As lutas épicas são deixadas para o vasto e carismático elenco de personagens secundários que a obra tem. Essas são as lutas que a gente realmente vibra pela tensão que elas provocam, pois a gente não sabe se o personagem vai vencer ou não. Então elas são cheias de ciclo de tentativa e falha, o que deixa elas ainda mais emocionantes. E o mais importante é que os secundários não são uma escada para engrandecer o protagonista. O Saitama até pode aparecer para salvar eles, mas normalmente ele vai vencer o vilão da forma mais cômica e anticlimática possível. Não é uma entrada dramática cheia de aura pra mostrar o quanto ele é fodão. É quase sempre uma piada pra mostrar o quão chato e ridículo seria um personagem ser tão poderoso. Agora, apesar de eu ter demonstrado o meu desprezo por Power Fantasy em animes, tem um lugar que eu acho que ele funciona muito bem: videogame. Eu acredito que as fantasias de poder funcionam melhor em jogos, pois você não está vendo um personagem super chato e desinteressante fazendo coisas legais. Você, o jogador
jogador é quem tá fazendo isso. Você consegue realizar grandes O Dante, ele feitos sempre através da jogabilidade. zoando, né? Isso cumpre o propósito de um Power Fantasy. Os inimigos, os bosses, ele sempre chega zoando. Jamais conseguiria, que é viver uma fantasia escapista em um outro mundo. Seja em um jogo voltado para ação, onde você praticamente domina as mecânicas até se tornar um verdadeiro deus, um jogo de aventura com um vasto mundo aberto onde você pode explorar os vários pode ser um mistérios Power que tem nele, Fantasy? ou até mesmo Eu acho que jogos não, porque meio duvidosos, com mecânicas de afeto. a gente tem outros bosses muito fortes também, né? Às vezes mais fortes que o Clyde, às vezes. Tudo é muito mais divertido porque é você mesmo que tá fazendo essas coisas. Eita, Claro, lá nem vai. sempre o jogador vai ser o personagem em si. Em alguns jogos, o personagem tem a sua própria personalidade, história, Não, o Dante é difícil, é bucha, mano. mas Fiquei ainda puto também assim com é essas coisas, satisfatório viu? jogar Isso é com bucha. ele, pois o game permite que você experimente Uma o poder seringuinha daquele de casa de personagem dormir, mano. através da gameplay. E o melhor de tudo é que muitos jogos conseguem entregar a fantasia de poder pro jogador sem cagar o enredo, pois a gameplay costuma estar ligeiramente afastada da história principal. Nos jogos de Dragon Ball você pode dar uma surra absurda ali no Raditz durante a gameplay, mas no final tu ainda vai perder porque é assim que a história deve acontecer. Então os jogos conseguem fazer o jogador se sentir poderoso, mas sem comprometer tanto assim o enredo. Resumindo a ópera, obras com elementos de Power Fantasy fazem sucesso por conta da sua natureza escapista. Honestamente eu não sou contra escapismo. Quando a nossa vida mundana não consegue oferecer todos aqueles estímulos que a gente precisa para ter uma vida plena, é completamente natural buscar isso em alguma forma de ficção para ter uma espécie de catarse e assim suprir essa necessidade. Todo mundo faz isso em algum momento, mas honestamente eu prefiro fazer isso com videogame mesmo. Quando eu tô assistindo anime ou lendo mangá, eu prefiro consumir uma história mais real. Eu quero me identificar com os personagens por conta dos seus dramas, por conta de quem eles são, não usar eles como um avatar para viver uma fantasia. Eu sempre achei isso bem cringe, pra ser honesto, e na maioria das vezes vem às custas da escrita da história. Mas isso daí sou só eu. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso daí? hoje em dia, Eu vou procurar ler a digo, tipo maioria assim, dos ele faz comentários, sucesso pois é um por assunto causa bem disso. polêmico, e eu acredito que as opiniões vão ser as mais variadas meu possível. questionamento, Então pode entendeu? soltar o verbo aí, fechou? E basicamente era isso que eu queria falar hoje, meus bruxos. Muito obrigado por vocês terem me assistido até aqui. Obrigado aos membros do canal por apoiarem esse conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, beleza, meu querido Eric. Cara, vou passar o link aí pra vocês chegarem a matéria aquele crítico lá no like do vídeo do Eric. Cara, é um vídeo mais opinativo, né? É um vídeo, né? Ele não gosta do estilo narrativo. E tá tudo bem. Eu acho que... Eu só não sei se eu concordo com os argumentos, né? Usados, né? Tipo, eu acho que... Como é que eu vou dizer? Eu acho que, tipo, tem propostas e propostas. E tudo bem você não gostar de uma proposta, né? Por exemplo, eu odeio Musou. Né? Falando de jogo, né? Eu odeio Musou. Musou é ruim? Não. Muita gente vai falar que é incrível, que funciona, tudo bem. Pra mim, não dá nenhum gatilho. Eu prefiro não perder meu tempo jogando Musou. Mas ele funciona pra certo tipo de público, pra quem gosta de sair, metendo a porrada, tudo. Musou é meio Power Fantasy, é verdade. Sem querer trouxemos esse, né? Esse comparativo aqui. Mas é verdade, você sai matando um monte de exército e coisa e tal. Igual o jeito que ele falou falar que meio que não funciona é foda. Eu acho que a proposta é diferente, né? Então tem esse ponto. E, inclusive, preciso assistir Solo Leveling, cara. Todo mundo fala pra assistir. O Atos estava me recomendando bastante Solo Leveling. Vou ver se eu pego pra tomar meu café da tarde vendo Solo Leveling. Sempre tem gosto de assistir algo mais curtinho na hora do café da tarde. Você é louco, Musou é vida? Não consigo gostar, cara. Eu não consigo gostar, mano. Já tentei, mas não consigo. O Musou dos animes. Mano. Pô, tem anime que, por exemplo, a gente só vê por conta da lutinha, né? Tem vezes anime que nem precisa ter muita história, mas a lutinha te agrada. E aí você fala, pô, legal. Às vezes anime nem precisa ter uma história. Acabei de terminar o último episódio de Solo e volto pra cá pra ver vocês falando do anime, tá vendo? Pô, aqui a gente tá conectado, cara. Lembra que nenhum Power Fantasy é bom? É tipo, muito pior do que Musou? Caraca, aí complica as coisas, hein? Cara, pior que eu tô tentando ver um exemplo de um Power Fantasy assim no estilo. Eu preciso assistir Solo Leveling pra poder embasar a minha opinião.
Eu preciso assistir o Solo Leveling, cara. Vai ter muito dessa parada, mano. Lutinha de qualidade vale a pena demais. É o próprio Advent Children, né, cara? Advent Children é pela lutinha. E boa. Literalmente Baki, que é só luta, pode crer. Tô assistindo Sakura Card Captors e me julguem, que se lasca, é muito bom. Pô, eu preciso. Pô, faz desde que sou criança que eu não assisto Sakura Card Captors, mas eu lembro que eu gostava pra caralho de Sakura. Achava maneiraço. Se eu curto Death Note, bastante, pô. Death Note também assisti muito quando eu era mais jovem, mas curto muito. Solo Leveling ver animação bonita? Então, eu tava assistindo meio que o Demon Slayer por conta disso. Aí apareceu o Zenitsu. Eu falei assim, a boniteza do anime não vai compensar o Zenitsu gritando no meu ouvido a cada 1 minuto. Então fica aí de boa. Deixa aí o Demon Slayer pra lá. Veja o Isekai Smartphone, você vai entender o quão absurdo de ruim é aquilo. Tipo assim, eu acho que tem obras e obras, né? Não é tipo assim, por exemplo, a gente tem. Vamos parar pra ver, ó. Tem gente que não gosta de filme de terror, né? Eu gosto de filme de terror. Eu gosto de filme de terror. Todo filme de terror é bom? Não. Vai ter filme de terror que é uma merda. Então eu acho que pode ser nesse ponto, sabe? Tipo, nem todo mundo gosta de filmes de terror. Mas mesmo as pessoas que gostam muito de filmes de terror, vai ter um filme que é ruim. Eu acho que pode ser a mesma coisa com Power Fantasy também. Tipo, às vezes a pessoa pode gostar de Power Fantasy e tem uns que funcionam e tem uns que não. Tem uns que são legitimamente ruins, né? Então são obras e obras, né? Gêneros dentro dos gêneros? Tem casos dentro dos casos. Tem o Power Fantasy bom e o ruim dentro do gênero. Exato.